Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal. Bruno Rodrigues do Cruzeiro e Daverson do Cuiabá são os dois jogadores, são os dois nomes que começam a pipocar na lista de reforços do Grêmio do ano que vem. Bruno Rodrigues é o ponta esquerda do Cruzeiro, ele foi o destaque do Cruzeiro nos jogos contra o Grêmio lá atrás na Copa do Brasil, e o Daverson, centroavante do Cuiabá, aquele mesmo, o menino maluquinho como ficou conhecido no Palmeiras, campeão da Libertadores no Palmeiras, fazendo o gol do título naquele jogo lá contra o Flamengo. Um cara com trajetória no futebol europeu, jogou em diversos clubes na Espanha, no próprio Brasil e hoje joga no Cuiabá. São os dois nomes colocados nesse momento como nomes de prioridade, como nomes no topo da lista de reforços do Grêmio para o ano que vem. É preciso que se diga que cada um deles tem um contexto específico e não são jogadores que vão se sobrepor. O Bruno Rodrigues, embora jogue com a camisa 9 nas costas, ele é o ponta pela esquerda. É um jogador de drible, de vitória pessoal, de velocidade. É aquele ponta destro, o cara que corta para dentro e finaliza. O Daverson é o centroavantão. É o cara que joga dentro da área, até sabe jogar fora da área também, mas é o centroavante de retenção de bola, jogador de bola aérea, cabeceador, jogador de finalização, o típico centroavante. Não é por obviedade o Luis Soares. E isso, ou esse é o primeiro mandamento, essa é a primeira verdade que o torcedor do Grêmio precisa colocar na cabeça. O Grêmio não vai achar um novo Soares para 2024. Todos nós precisamos entender isso. Todos nós precisamos compreender que não vai ser um Soares no mercado que o Grêmio vai encontrar. E as soluções desse momento são soluções, por obviedade, muito mais modestas do que o Soares, porque, convenhamos, não tem como trazer o Messi, não tem como trazer o Lewandowski, o Benzema, então não tem como trazer ninguém que faça mais gols do que o Soares está fazendo. O Bruno Rodrigues, que é o ponta esquerda, ele tem, na temporada, 44 jogos e 12 gols marcados. Não são números maravilhosos, longe disso, mas para um ponta esquerda de um time que não tem lá um ataque tão produtivo assim como é o Cruzeiro, é um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, não dá para chamar o número de ruim também. Não é maravilhoso. Agora, para um ponta esquerda, um cara que não joga necessariamente sempre dentro da área, não é um número ruim, convenhamos. E o Daverson, ele tem na Série A do Campeonato Brasileiro 33 jogos e 12 gols marcados, é um dos artilheiros da competição. Gente, aqui tem duas coisas importantes. O Bruno Rodrigues, ele é mais novo, tem 26 anos, é um cara que já passou pelo futebol europeu, jogou em Portugal, aqui no Brasil ele jogou no São Paulo, pertence ao Tombense de Minas e está emprestado ao Cruzeiro. A negociação, portanto, é com o Tombense. É o mesmo clube que o Grêmio, por exemplo, negociou o Everton Galdino no começo do ano. Há uma relação, bem ou mal, do Grêmio com o Tombense. Só que o Tombense quer dinheiro, porque o Bruno Rodrigues se destacou na Série A desse ano pelo Cruzeiro, se destacou na própria Copa do Brasil e sabe o Tombense que ele vai ter mercado o ano que vem. Se não for o Grêmio, o próprio Cruzeiro quer ficar com ele, se não for o Cruzeiro, outros grandes do futebol brasileiro ou até clubes de centros, digamos assim, alternativos do futebol europeu também podem pintar atrás desse jogador. Bruno Rodrigues, que me agrada. Tem problemas, às vezes ele é individualista demais. É óbvio que ele não tem só qualidades, tem problemas também. Mas dentre as virtudes do Bruno Rodrigues estão velocidade, drible e finalização. Características que me agradam para um ponta destro que joga pelo lado esquerdo. E o Daverson? Eu gosto do Daverson. Eu não acho o Daverson um mau jogador. Eu acho que o Daverson se perde algumas vezes no personagem, sim. Aí sim, aquela coisa de querer ser querido por todo mundo, ele chega nos estádios, abana para as torcidas adversárias, ele às vezes passa no tom como esse personagem que ele é, quase um personagem caricato no futebol brasileiro. Agora, analisando bola, futebol, ele finaliza bem, ele é um centroavante canhoto, que é uma raridade, mas ele finaliza bem, ele tem bom cabeceio, ele é um cara de bom porte físico, jogo aéreo,
experiente, 32 anos, não é ainda um cara em final de carreira, mas 32 anos ele já tem, portanto, uma experiência suficiente de um cara que foi campeão de Libertadores, que fez gol em final de Libertadores, que jogou em futebol europeu, que já experimentou várias coisas no futebol, jogando em times bons, jogando em times ruins, jogando Libertadores, jogando Campeonato Espanhol, jogando Série A de brasileiro, tudo isso ele viveu. E é um cara que me agrada, é um cara que eu acho que pode acrescentar no Grêmio. Melhor seria se ele viesse para ser uma espécie de reserva de luxo, de 12º jogador, se o Suárez continuasse. Aí seria ótimo, perfeito. Agora, já que o Suárez não deve ficar, eu acho que o Grêmio precisaria no mercado buscar 2 centroavantes. Que um deles seja o Daverson, tá bem, não tem problema. Para mim, se tem algum time no futebol brasileiro que o Daverson pode funcionar nesse momento da carreira, é justamente o Grêmio. Pela pretensão do Grêmio, voltando a uma Libertadores, o Grêmio é um time que pode se moldar ao estilo do Daverson, não é algo tão complicado assim, ele não é um cara tão fora da curva, mas é um cara útil, é um cara que faz o básico bem feito e que aparece em momentos decisivos, o que sempre me agrada. O centroavante que faz o gol do 1-0. Pode parecer simples, pode parecer até difícil de medir, mas ele é esse cara. Ele é um cara que está sendo muito importante para o Cuiabá, mas é um cara que foi importante lá atrás para o próprio Palmeiras e convenhamos que isso não é pouca coisa. São os 2 nomes que surgem nesse momento como possibilidades mais fortes de composição do ataque do Grêmio para 2024. Bruno Rodrigues, do Cruzeiro, pertence ao Tombense, e Daverson, jogador do Cuiabá, que tem contrato com o Cuiabá, e isso pode dificultar um pouquinho, tá? Ele tem contrato até dezembro do ano que vem. Seria preciso uma negociação com o time do Cuiabá para conseguir a liberação do Daverson para jogar no Grêmio o ano que vem. Nenhum deles é o Suárez, é claro que não. Só que aí, gente, nós, gremistas, a gente vai precisar entender que teremos de baixar um pouco a nossa régua. Não dá para cobrar que a direção traga um novo Suárez, por um simples motivo. Não existe, não tem como trazer um novo Suárez. Então, dentre as contratações possíveis, dentre as contratações viáveis, eu acho que são 2 bons nomes. Não mudam o patamar do Grêmio, nenhum deles é craque, mas acho que são 2 caras que chegam para acrescentar, no mínimo, em termos de grupo. Comentem aqui embaixo, quero a opinião de vocês também. Se inscrevam no canal e deixem o like no vídeo.